Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Na primeira edição do ano, teremos aqui um balanço do que foi essencial na vida nacional em 2023, assim como as perspectivas para 2024. Quem está conosco para essa missão é Antônio Augusto de Queiroz, o conhecido Toninho, um dos mais qualificados analistas políticos do país, profundo conhecedor do que acontece em Brasília, seja no Poder Executivo ou no Legislativo. Diretor-presidente da consultoria Concilium, Toninho, que é graduado em jornalismo e mestre em políticas públicas e governo, foi diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, por 35 anos e dirigiu também o Centro de Acompanhamento da Constituinte da Universidade de Brasília, UNB. É autor, entre outras obras, dos livros Por Dentro do Processo Decisório, Como se Fazem as Leis, Por Dentro do Governo, Como Funciona a Máquina Pública, e das cartilhas Poder Legislativo, Como é Organizado, O que Faz e Como Funciona, Políticas Públicas e Ciclo Orçamentário, Sistema Político e Suas Instituições e Relações Institucionais e Governamentais, O que é, Como e Onde se faz. Toninho, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar conosco para esse papo aqui que, de certa forma, nos orienta aí para o próximo período. Eu que agradeço, Rita. Toninho, a gente teve esse ano de 2023 com mudanças relevantes, né? Uma mudança de governo do Bolsonaro para o Lula. O Congresso não teve tantas mudanças assim, né? Porque o povo brasileiro resolveu eleger um governo considerado mais progressista, mas na Câmara e no Senado continuou lá uma maioria conservadora, liberal e até com os representantes da extrema-direita. Que balanço que você faz desse ano de 2023, Toninho? Pois é, Rita, a gente sempre pega como referência a ideia do copo cheio, né? Mais vazio, mais cheio, etc. Acho que, considerando o ambiente em que o presidente assumiu, o presidente Lula, que precisou governar antes de tomar posse, aprovando a PEC da transição, a gente pode dizer com relativa segurança que o copo está mais para cheio do que vazio. Todo mundo tem uma expectativa de que a economia seria um desastre no governo do presidente Lula. E, pelo contrário, todos os indicadores sinalizam no sentido da geração de emprego, da geração de renda, do crescimento do PIB, da redução da inflação, da redução da taxa de juros, de modo que, do ponto de vista da economia, o ministro Haddad conseguiu ter um bom desempenho até o momento. O governo, que é um governo de perfil progressista, como você diz, com um Congresso que a gente pode classificar como liberal do ponto de vista econômico, fiscalista do ponto de vista de gestão, atrasado em relação aos direitos humanos e ao meio ambiente, né? Conservador em relação aos valores e, portanto, um Congresso que, em tese, seria completamente uma visão completamente oposta do governo. Felizmente, o Poder Executivo tem agora à frente um presidente da República que tem experiência política, tem capacidade de diálogo, é uma das maiores lideranças do mundo e soube, num ambiente de diversidade como esse, né, trazer o Congresso da direita ou até da extrema-direita mais para o centro e conseguir aprovar um conjunto de pautas extremamente relevantes para a sociedade. Por exemplo, se restabeleceu o Mais Médico, né? O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família com valor decente, né? Se restabeleceu a política de recuperação do salário mínimo, de aumento real para o salário mínimo, a igualdade salarial entre homens e mulheres, né? A lei de cotas, de modo que o governo tem conseguido, nesse primeiro ano, fazer uma coisa inédita, que é respeitar o meio ambiente, ter equilíbrio fiscal e desenvolvimento do ponto de vista social, permitindo a inclusão. E as perspectivas para os próximos anos, mantida essa trajetória, são muito boas, né? O governo tendo que, a cada momento, negociar com as forças
conservadoras, com esses segmentos que buscam impedir que a sociedade, os mais pobres, participem do orçamento e também dificultar o ingresso dos mais ricos no imposto de renda, mas o fato é que estão sendo dados passos. Por exemplo, se aprovou uma medida provisória que tributa, ainda com um percentual muito pequeno, o emprego do capital de juros próprios. Isso significa dizer que, embora o percentual seja muito pequeno, né, permite identificar quais são aquelas empresas que estão fazendo malabarismo contábil para sonegar. Né? Do ponto de vista de arrecadação, isso não é muito importante, mas do ponto de vista da ação governamental, para que a concorrência se dê de modo leal entre todos e que não haja disputa entre quem faz planejamento tributário e quem não faz, né? Isso é muito importante. A própria reforma tributária, ou seja, tem um conjunto de medidas aprovadas que eram inadmissíveis por setores conservadores e do ponto de vista da gente, a gente era incrédulo em relação a essa possibilidade. Então, o presidente demonstrou uma capacidade de liderança extraordinária, né? E acho que, a despeito da divisão que ainda existe no país, tem feito um trabalho extraordinário no sentido de recuperar o papel do Estado na economia, o papel do Estado na proteção social e, sobretudo, de inserir o Brasil internacionalmente, que o país estava sendo visto como um pária internacional. Toninho, você disse que, diante dos resultados alcançados ao longo de 2023, a perspectiva é que nos próximos anos a situação melhore. Em 2024, o que você acha que a gente deve ter de concreto, o que deve ser alcançado neste ano que se inicia, e especialmente pensando aí que tem eleições municipais, né? O que a gente deve esperar para este ano? Pois é, o governo federal, através da PEC da transição, criou uma margem fiscal que ela não existia com base no orçamento do governo anterior. Esses recursos foram canalizados para investimento produtivo e para investimento social, que vai dar retorno econômico muito significativo. Como o processo de maturação demora mesmo um pouco, se começa a colher esses resultados. Além disso, o governo planejou, agora no segundo semestre de 2023, o chamado PAC, que é um plano de aceleração do crescimento com muitas obras, inclusive com obras em área de fronteira, que vai permitir que o Brasil possa exportar mais a um preço mais barato, considerando que vai melhorar a logística e vai reduzir a distância entre o Brasil e esses países importadores. De modo que eu acho que, com os investimentos que o governo fez, com as medidas que adotou, estimulando os bancos oficiais a gerarem emprego e renda, né? Financiando o setor produtivo, que não acontecia no passado, né? Com medidas como essa, recentemente, que o governo entrou no Supremo, para que pague os precatórios de natureza alimentar, velhinho, aposentado, servidor público, que lutou durante 10, 15, 20 anos no judiciário para ter um direito reconhecido, que tinha sido violado, e que na hora de receber o Bolsonaro foi lá para viabilizar o Auxílio Brasil dele ganhar a eleição, tirou isso das pessoas, e agora o presidente Lula entrou no Supremo com a ação de inconstitucionalidade, e o Supremo declarou que esse valor devido deveria ser pago como se paga a dívida, portanto, sem fazer parte do limite do teto de gasto, e, além disso, além de pagar 100 bilhões e injetar 100 bilhões na economia, vai ter um retorno de algo superior a 10 bilhões de imposto que vai ser revertido em políticas sociais e investimento do Estado. De modo que essa visão de mundo do governo, que busca valorizar o desenvolvimento, o crescimento, a inclusão, vai fazer com que a economia se retroalimente e produza os empregos e a inclusão social e a geração de impostos que o país precisa. Então, estou otimista exatamente por isso, que é um presidente que está preocupado não em fazer luta política, não em aniquilar seu adversário político, mas
em fazer com que o Brasil seja reconhecido interna e externamente. Desse ponto de vista, então, você acha que os engenheiros podem se animar assim, em ver propostas do projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, prosperarem, aí, retomada da indústria, infraestrutura e etc.? Exatamente. Eu acho que o governo do presidente Lula tem essa preocupação de melhorar a infraestrutura brasileira, e não existe infraestrutura sem a presença do engenheiro, né? E, a partir daí, fazer com que a economia cresça e distribua os benefícios desse crescimento para toda a população. Então, a categoria dos engenheiros vai ter uma importância estratégica. O Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e a Federação Nacional dos Engenheiros, no debate da reforma tributária, tiveram uma vitória importante, que foi um tratamento diferenciado, com a redução de alíquota para a área de engenharia, né? Em decorrência disso, se incluiu todos os profissionais liberais, mas quem liderou esse processo foi o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo e a Federação, de modo que eu acho que o ambiente é extremamente favorável. Basta lembrar que, no governo anterior, em lugar de beneficiar a engenharia, o governo tentou, né, através de sua base no Congresso, retirar o piso nacional do engenheiro, quer dizer, o piso salarial da engenharia. Então, fez exatamente o contrário. E agora, o atual governo, consciente de que não há desenvolvimento e crescimento sem engenharia, né, sem ciência e tecnologia, sem inovação, que são atividades próprias de engenheiro, certamente essa categoria vai ter um grande crescimento, uma grande valorização nesse momento. Acho, inclusive, que tanto no setor privado e no setor público tem uma carreira específica de analista de infraestrutura, de especialista de infraestrutura, que são aqueles que tocam o PAC, tem um papel importantíssimo nessa retomada do desenvolvimento. E o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, juntamente com a Federação Nacional dos Engenheiros, é pioneiro nessa ideia do Cresce Brasil, do PAC, etc., e que, portanto, vai ter um espaço de interlocução privilegiado, porque o vice-presidente da República, e que é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, conhece bem a dedicação, não apenas da entidade, como toda a sua direção, a pessoa do engenheiro Murilo Pinheiro. Toninho, e quanto ao movimento sindical de um modo geral, né? O movimento sindical, como você sabe melhor que qualquer um, sofreu aí ataques graves, principalmente a partir da reforma trabalhista em 2017. Tem essa expectativa de uma nova regra para a organização sindical que contemple, inclusive, o custeio do trabalho das entidades em defesa dos trabalhadores. 2024 deve trazer alguma coisa nesse sentido? Olha, sem dúvida, Rita, quer dizer, houve todo um empenho dos governos Temer e Bolsonaro no sentido de tornar desimportante um dos tripés da democracia. A democracia tem que ter sindicatos organizados, partidos fortes, imprensa livre e partidos políticos representativos. E uma dessas forças, que é o movimento sindical, foi duramente atacado do ponto de vista das suas finanças, do ponto de vista dos espaços de diálogo, que todos foram fechados nos governos anteriores, e o presidente Lula, ao assumir, reabriu todos os espaços de diálogo, sabe que vai ser uma relação difícil recuperar todos aqueles direitos que foram suprimidos, inclusive o custeio, porque o Congresso foi praticamente reeleito, especialmente aqueles ligados ao poder econômico, que têm uma visão contrária ao movimento sindical, mas o presidente seguramente vai, com a habilidade necessária, dar os passos na direção de recuperar as prerrogativas do movimento sindical. O movimento já passou a ser um ator importante, está em todas as instâncias presentes. O governo ajudou muito nessa primeira decisão do Supremo, no sentido de reconhecer a contribuição assistencial, que deve ser, uma vez fixada em assembleia ou definida em acordo ou convenção coletiva, recolhido de todos que se beneficiam do acordo, e aí se beneficiam não apenas os filiados, mas todos os trabalhadores, e vai certamente regular isso, até porque há uma assimetria, um tratamento desigual
entre representação dos trabalhadores e dos empregadores. A representação dos empregadores recebe uma fatia significativa da receita do Sistema S, pelo fato de esse sistema ser dirigido por as entidades sindicais patronais. Isso é desigual, porque as de trabalhadores não recebem absolutamente nada. E estavam, até essa decisão do Supremo, proibidos de receber qualquer contribuição de não associado, exceto aquelas que o sujeito voluntariamente fosse lá e decidisse fazer um recolhimento em favor da entidade sindical. De modo que eu acho que vai haver, sim, uma revisão. Do ponto de vista dos servidores públicos, por exemplo, já houve o primeiro reajuste depois de 6 anos, está havendo concurso público para a reposição do Estado, e a valorização do serviço público, de modo que é uma mentalidade completamente diferente da anterior e consentânea com um mundo mais inclusivo, mais solidário, em que se valoriza, sobretudo, aqueles que mais necessitam da prestação do Estado. E os sindicatos se incluem nesse tripé da democracia, né? E, portanto, o governo tende a, na medida do possível, favorecer o próprio movimento, já que os trabalhadores têm sido beneficiados com a política de aumento real do salário mínimo, com a redução da tabela do imposto de renda, né, e com uma série de outras medidas que sinalizam no sentido da geração de emprego e renda e, sobretudo, na exigência de formalização do trabalho, que o governo anterior desativou todos os órgãos de fiscalização nesse campo e que foram retomados no governo do presidente Lula. Esse tema da representação sindical é outro que entra na guerra de informação, né, Toninho, nas fake news, porque existe uma versão dos fatos segundo a qual os sindicatos têm uma relação meio adversarial com os trabalhadores, em vez de defendê-los. E, na verdade, o objetivo de prejudicar, enfraquecer sindicatos é para tirar direitos dos trabalhadores e não para beneficiar trabalhadores. Essa é outra batalha que a gente tem que enfrentar e tentar convencer a sociedade disso. Toninho, muito obrigada pela tua participação, pelas informações super esclarecedoras e seguimos aí nesse 2024 esperando que tudo seja melhor. Perfeito. É um prazer participar contigo aqui desse painel e me coloco à disposição para outras oportunidades. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Fique de olho aí neste ano no canal do CESP para conteúdos bacanas como esta entrevista com Antônio Augusto de Queiroz, o Toninho. Até a próxima!